amigos, um abraço a todos. Nos tempos de Bolsonaro, se dizia que, às vezes, era o próprio presidente da República quem criava as crises no governo quando abria a boca. Agora, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é também o próprio presidente que causa crises, pelo menos tem causado até agora. É só abrir a boca e as crises estão formadas. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista de hoje é com o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande e engenheiro eletrônico Alexandre Moura. Antenado com o que acontece no Brasil, Alexandre acompanha o que acontece também no mundo, nos avanços tecnológicos. Recentemente ele esteve em mais um evento internacional e veio aqui conversar conosco sobre o que isso faz com que a vida das pessoas possa ser afetada. Bem-vindo ao programa, Alexandre. Obrigado, Paulo Roberto. É um prazer estar aqui com você novamente. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Por que, com tanta evolução, com tanta tecnologia no mundo, a gente ainda encontra tanto atraso? O mundo é cheio de desníveis, né? Então você tem alguns países bem avançados e outros não. Dentro do próprio país você tem diferença. Aqui no Brasil é isso. Você tem algumas ilhas de excelência e tem desertos aí, ou oceanos sem desenvolvimento, principalmente na área de tecnologia. Isso faz parte, é o dia a dia do ser humano. Infelizmente, a gente não consegue ainda superar essas barreiras. Quem pensa que isso só ocorre no Brasil está enganado, né? Não, certamente. Isso você tem, no país mais avançado do mundo, você tem problemas, né? Hoje você, por exemplo, vamos falar de países avançados sem se falar dos grandes. Coreia do Sul. É referencial em qualquer área de tecnologia. Mas tem também suas ilhas de falta de desenvolvimento, vamos dizer assim. Mas é claro que são bem menores que as nossas e bem menores que outros países. Se a gente for lá para o extremo oeste norte-americano, Vale do Silício, e você vai hoje em São Francisco, tem morador de rua e drogado que não acaba mais. Isso, né? Aí vem a questão econômica, política, como é que você maneja hoje a Califórnia. A Califórnia está em crise e você citou bem um exemplo. É um negócio muito complicado. Muitas empresas, inclusive, estão saindo do Vale do Silício e indo para outros estados. Quem está ganhando com isso? Texas e a Flórida. E a política tem uma grande influência nisso. Sim, certamente. Exatamente a política adotada que fez com que isso ficasse configurado. Você tinha uma região rica, que ainda continua sendo dentro dos Estados americanos, talvez esteja entre os 5 maiores PIBs. O Produto Interno Bruto da Califórnia é muito grande, mas o Vale do Silício ele não é aquilo que a gente conhecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E aí, até nos últimos 15 anos, as mudanças estão sendo... dá para perceber. Quando você começa a sentir a mudança e que você vê, aí tem alguma coisa errada, seja por bem, seja por mal. Se a gente sair um pouco dos chamados tigres asiáticos e vier para a Europa, como é que anda a evolução tecnológica na Europa? A Europa ela é dividida em 2 pedaços, né? Você tem os países da Europa Ocidental, que a gente conhecia antes da Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda, a própria França, Espanha e Portugal, vamos dizer assim, e os países da Escandinávia ali, né? Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, e os ex-países da Cortina de Ferro, que já tem 1989, né? 91, houve a quebra a queda do Muro de Berlim, e isso houve uma modificação. O que você tem é uma capacidade desses países de se reinventar. Olha o que está acontecendo na Polônia, por exemplo. É um país que mais se desenvolve. E, por outro lado, você pode olhar ele também para o sul da Europa, incluindo a Itália. A Turquia também está se desenvolvendo de forma rápida. Os europeus, eles investiram muito. Inclusive, tem um projeto que está sendo reativado agora com mais intensividade, que ele começou em 85, chamado Eureka. É um nome até engraçado. Que o Brasil, inclusive, faz parte e recebe recursos. Isso tem uma ajuda bastante no desenvolvimento tecnológico desses outros países que estão começando a se nivelar com os países da Europa Ocidental. Volto a dizer, olha o que está acontecendo na Turquia e na Polônia que vão entender o que eu estou dizendo. Dá para a gente dizer que hoje a ciência está ao alcance de todos?
Eu acredito que sim, principalmente por causa da internet. Então, não dá mais para você dizer que na minha cidade não tem uma biblioteca. A biblioteca está no seu celular, né? Então, o que falta é quem quer aprender, pesquisar e queimar neurônios, como a gente diz. Mas a informação tem e isso ajuda bastante. É uma coisa que ninguém percebe. Mas, antigamente, você dizia, eu preciso de uma biblioteca. A biblioteca está no seu celular. Tá? Por bem ou por mal. Evidentemente que tem informação que não deve ser utilizada porque é uma informação que é de péssima qualidade. Mas as bibliotecas que existem aí de nível elevado estão disponíveis. Você não precisa nem estar numa sala de aula, muitas vezes, para saber de alguma coisa. Pesquisou, encontra. Agora, por que é que muitos, especialmente aqui no Brasil, Alexandre, só pesquisam coisas inúteis? Como é que a gente podia explicar isso? Como é que o Brasil é entendido lá fora, nesse aspecto? Na realidade, não é só no Brasil, né? A gente aqui é que está talvez mais assoberbado com essas coisas, mas isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. É uma preocupação muito grande, né, do nível educacional dos países. E se a gente olhar dentro do Brasil, vamos olhar para a nossa Paraíba, né? Você tem mais de 50% das pessoas que são analfabetas ou semi-alfabetizadas. Paulo Roberto, isso é um problema da sociedade. Nós estamos queimando o futuro. Então, isso gera o que você acabou de dizer. O pessoal fica vendo coisa que não interessa, porque não tem a percepção que o tempo está passando. Eu nunca digo que tempo é dinheiro, porque dinheiro você ganha de novo, a gente sabe disso. Tempo é vida. O tempo que a gente está aqui hoje... Passa e você não tem mais. Nada. Não tem mais. Não tem mais. O programa é importante, são 30 minutos, mas é um tempo que não volta mais. Tá? Agora, toda a vida houve isso. Eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, na sua possivelmente também ocorria, você tinha revistas informativas, Fatos e Fotos, Cruzeiro, Manchete, aquelas revistas semanais ou mensais, surgiu a Veja, a Placar, tratando de esporte, mas você tinha também revista pornográfica, história em quadrinho de gente pelada, e tinha acesso também. Você podia optar por uma ou por outra. É mais ou menos a mesma coisa hoje, na tecnologia, ou hoje está mais fácil do que antes? Hoje está mais fácil do que antes, mas a opção é a mesma. Você tinha, ou seja, a tecnologia está aí para o bem ou para o mal, como eu sempre digo. Não é o carro que mata atropelando alguém, é quem está dirigindo o carro. A arma não mata ninguém sozinha. A arma não mata ninguém sozinha, alguém está puxando o gatilho ou acionando. Né? Exatamente. Então, na realidade, a tecnologia é isso. Então, existe tecnologia para o bem e para o mal. Existe muita gente que faz mal e usa a tecnologia para fazer o mal também. Então, não dá para culpar o desenvolvimento tecnológico. Agora, a comparação que você fez foi perfeita. Nossa época tinha. Você ia para um lado ou para o outro. A opção é sua. Essa preguiça da juventude de se interessar, por exemplo, por física, química, matemática, essas coisas aí, a tecnologia em si, é uma coisa só do Brasil ou não? Não, isso está... Aqui a gente está, como volto a dizer, aqui está mais assoberbado. Mas isso é uma coisa que está acontecendo em nível mundial. E existe também, todo mundo diz, não, nós temos que botar a tecnologia na sala de aula. Por que que os países nórdicos estão voltando atrás? A Suécia está voltando atrás, a Finlândia está voltando atrás. Proibiu, inclusive, celular, né? Celulares. Inclusive, está tirando tablets da sala de aula. Eu acho que essa turma aprendeu alguma coisa. Na realidade, nós temos que saber dosar a questão, né? Veja, muita gente reclama que não tem, a maioria do pessoal não está conseguindo escrever, não consegue escrever bem. Você é jornalista e percebe isso. Hoje eu confesso que tenho dificuldade até para assinar. Porque você demora tanto a assinar o nome que o autógrafo fica diferente. Fica diferente. Né? Mas qual é o grande problema da juventude? Para escrever, precisa ler. Então, para escrever texto, montar texto... Só tem bom texto quem gosta de ler. Quem gosta de ler. Então, fica difícil. Quem é que se destaca? Quem lê muito. Aí depois, isso é um segredo? Não, isso é o mundo, né? Você deve ler muito, como eu também, muito. Como nossos colegas jornalistas leem, para poder escrever. Imagina se não lesse nada, como é que ele ia poder escrever? Eu tive um professor que ele dizia, leia edital, leia nota de falecimento, leia bula de remédio. Tudo que você lê, você extrai alguma coisa importante para você. E não sai mais da sua mente, né? E o nosso HD, ele... Eu tinha outro professor, comparando essa, que ele dizia o seguinte, leia qualquer coisa, mas leia. Mas pelo menos você tem que ler alguma coisa. O que a gente vê hoje é que os jovens, e aí não estou aqui, eu tenho um filho, né? Claro, também. Existem as exceções, Existem as exceções,
Mas o pessoal quer ver, como a gente chama, lead de matéria, né? Ele não quer ler o conteúdo, ele quer ler só a chamada. E às vezes a chamada tem nada a ver com o que está dentro. E aí, quando você vai para as escolas, para matemática, física, etc., eu vou dizer uma coisa aqui que pouca gente não entende. Matemática, você tem que ler. Você tem que entender o problema para poder fazer a aplicação da fórmula matemática para resolvê-lo. Mas você precisa entender o problema. E para entender, você precisa ler. Então, até matemática, física e química, você precisa ler. Além dos livros, evidentemente, mas também os problemas que são propostos. E aí, hoje em dia, a turma quer ler, ou melhor, quer resolver sem entender o que está lendo. Pois é. Ninguém chega a ser engenheiro, como você chegou, sem estudar matemática, química, essas matérias, as exatas, na verdade. Isso. Ninguém pilota um avião sem saber disso. Sem fazer o curso aqui da ESAC. Então, tem profissões que o sujeito não vai chegar nunca. Nunca. Né? E tudo é aperfeiçoamento. Você nunca para de estudar. Você nunca para de aprender. Né? Muita gente me pergunta como é que eu arranjo o tempo para escrever aquela coluna que eu tenho semanalmente sobre tecnologia. Sabe para que é aquilo? São 2 ou 3 horas por semana, porque para escrever eu tenho que ler, tenho que entender. Tem que ler. Às vezes tem que até traduzir, pegar coisa, debater com algumas pessoas. Ali não é simplesmente uma transcrição. Eu converso, às vezes, quando eu vejo uma notícia interessante, graças a Deus eu tenho um network muito bom, eu ligo para a pessoa e pergunto, olha, isso aqui, faço um pequeno debate e ali sai uma opinião. Mas precisa ler. Sem dúvida. E o que fazer para essa juventude começar a ler? Tem remédio? Não, é só começarem a observar que quem está conseguindo alcançar... Você fazia cópia na escola? Cópia de... Sim, claro. Ditado? Ditado. Né? Tinha caligrafia para a gente ter a letra bonita? Tinha caligrafia, que a minha até hoje é horrível, mas a gente tinha. Outra coisa, tabuada. Tabuada. Hoje a criança com 3, 4 anos já sabe mexer no celular, ela vai lá na calculadora. Ou seja, não força o neurônio. Não força o neurônio. Se você não força o seu cérebro, você vai começar a desaprender. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que tem gente que tem sucesso porque faz coisas básicas que hoje não estão sendo mais feitas. Agora, Alexandre, a gente precisa de tudo isso, mas precisa ter o lavador de carro, o engraxato, o encanador, o mecânico, atividades para as quais o sujeito não precisa muito de matemática, de física. O que dizer sobre isso? Eu discordo de dizer que ele não precisa de determinadas coisas. Veja. Hoje, por exemplo, o mecânico, se ele não tiver um computadorzinho... E pronto, você pegou o exemplo que eu ia dar para você ver como você está inserido na questão. Nossos carros, né, quando a gente era adolescente, a gente desmontava o motor. Fazia tudo. Quando você abre agora um capô de um carro, é uma caixa preta, literalmente, né? Não é qualquer um que mexe. Não é qualquer um que mexe. Aí você precisa entender de injeção eletrônica, você precisa entender de... Eu vou dar um exemplo, só porque muita gente não sabe. Tem um carro de um determinado fabricante, vou dizer aqui por questão de coisa, que tem 800, veja o número, 800 chips nele. São 800 chips de computador. É tanto que durante a pandemia, com a questão da crise da logística, os carros pararam de ser fabricados porque não tinham chip. Por falta do componente, né? Um carro, valor médio aqui brasileiro, não é nada de outro mundo, não. Tem 800 chips. Um carro de 300, 400 mil reais, ele tem por mais de 3 ou 4 mil. Tudo é controlado por isso. Se o cara não entende, como é que ele vai poder consertar? Pelo menos aplicar o notebook dele para poder ver onde é que está o defeito. Pois é. Nós estamos conversando com o engenheiro eletrônico Alexandre Moura, que veio conversar conosco sobre tecnologia e de que modo isso afeta a todos nós no dia a dia. Faremos uma breve pausa e voltamos já já para o segundo bloco do Ponto a Ponto. Quinta-feira tem episódio inédito da Batalha de Vizinhos. Os chefes Rosângela Kátia e Cleidson Caetano disputam uma vaga na próxima etapa da competição. A cada episódio, você que assiste pode ganhar até R$7 mil em Vale Compras e concorrer a um iPhone na grande final. A gente se encontra em mais um episódio inédito da Batalha de Vizinhos. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica.
Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital Help, onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e Help, juntos pela excelência na medicina da dor. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Estamos entrevistando hoje o engenheiro eletrônico Alexandre Moura. Você sabia que está para vir mais um feriado nacional aqui no Brasil? Não sabia? Fique sabendo. Pode ser que o 20 de novembro seja, a partir do ano que vem, mais um feriado nacional. É o dia de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra, que já é feriado em alguns estados, mas se for aprovado no Congresso Nacional, e parece que será então um feriado nacional, se juntando ao finados e a proclamação da República, feriados nacionais já existentes nesse mês. Alexandre Moura, tem muito feriado no Brasil? Demais. Você não tem... os dias que se perdem de produção nesses feriados e nos imprensados, né, que é bom que se destaque, é imensurável. O PIB sofre com isso. Agora mesmo nós tivemos finados e sexta-feira ponto facultativo. E termina o comércio parando, as indústrias também têm alguns complicadores. E aí quem sofre é o resultado final da economia do país. Alexandre Moura, esse analfabetismo tecnológico no Brasil tem a ver com o nosso sistema de ensino, que vem lá desde o fundamental, passando pelo médio, até chegar na academia? Paulo, isso é uma discussão que levaria 500 pontos a pontos aí para a gente começar a pensar. Mas, veja, o Brasil tem deficiência em todos os níveis. Mas o principal hoje é o nível básico e médio. Nós precisamos centrar nossos esforços na recapacitação de professores, e não é só questão de grana, porque se fosse dinheiro, já tinha resolvido. A gente investe aí obrigatoriamente... O salário do professor melhorou, mas que precisa melhorar mais ainda. Muito mais. Disso. Mas a qualidade do ensino que a gente tem, tanto desde o maternal até o ensino médio, que é a porta da universidade, é sofrível. A gente tem ilhas de excelência, mas isso não pode ser dessa forma. Tá? E o pior é que a gente não vê melhoras. Daí os impactos que estão nas análises, inclusive internacionais. A última pesquisa da OCDE deu resultados pífios para o Brasil. Quando um aluno brasileiro participa de um exame como o PISA, fica na rabeira, né? Até o nome pega mal, mas parece uma PISA mesmo. Então, isso tem que mudar. Você não consegue desenvolver um país, ou um estado, ou uma cidade, sem ter uma base educacional forte. É claro que a gente não pode comparar por uma série de razões, mas se a gente for, e você conhece o mundo, pode falar muito bem sobre isso, se a gente for para um ensino fundamental no Japão, por exemplo, o garoto, quando termina o fundamental no Japão, ele sabe fazer coisas que o que sai daqui no ensino médio não tem noção. Exatamente. Não é só no Japão, você pode pegar ali junto a Coreia do Sul. A própria China deu um salto grande. Tem como resolver isso. Né? Agora, não resolve numa geração. Esse é que é o problema. A gente acha que o MEC vai tomar uma decisão hoje, o ano que vem está tudo ok. Não é. Vai levar 15, 20, 30 anos. Cada ano que passa, a gente perde uma geração. Os anos vão passando e a geração vai sendo perdida. Né? E para reverter é complicado. Agora, isso tem que ter participação dos pais. Né? Aparentemente, o que acontece, eu vou ser bem genérico, que às vezes quando você generaliza é ruim. Claro. Mas é bom você dizer. Quantos pais participam realmente da vida da escola do filho? Quase nenhum. Nenhum. Então, a quantidade é pequena. Mas é porque os pais são muito ocupados. Sim, mas se você tem filho, você tem responsabilidade. E você tem que acompanhar a escola do seu filho, independente se ela seja pública ou privada. Você tem que estar participando. Eu costumo dizer que talvez eu só considerasse a escola pública boa se o filho do prefeito estudasse nela, do deputado, do senador, do governador. Você não vê. É uma forma também de... Não é? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra. Você encontra. Na realidade, o ensino médio nos Estados Unidos, o ensino básico, é a escola pública. Sim. Tem escola privada? Tem. Caríssima. Caríssima e pouca gente estudando, né? Pouca gente estudando. O percentual é ínfimo. O ensino tem que ser equalitário para todo mundo. Você sabia que outro dia eu questionei um prefeito sobre isso? Prefeito, por que é que o seu filho não estuda na escola
que o senhor disse que é tão boa? Ele disse, não, porque eu posso pagar uma escola particular e o meu filho tomaria a vaga de alguém que não pode pagar. Eu disse, não, vamos fazer uma história diferente. Você vai pagar a escola particular para 2 meninos de lá e botar os seus 2 filhos. Não quis. Boa colocação. Não quis. É uma forma de você dizer, olha, todo mundo aqui vai ter que estudar aqui. E aí vamos ver como é que fica o resultado. A questão não é da minha época, talvez não acho que não é da sua. Já foi a escola pública já foi muito boa. Muito melhor do que a particular. Do que a particular. Aqui o Estadual da Prata era referência nordestina. Nós tivemos grandes vultos da política, do empresariado paraibano estudando na Prata. Então, o que foi que aconteceu? É isso que tem que ser analisado. Para poder aprender com erro e não repetir e continuar avançando. Precisa avançar. Veja, eu volto a repetir. Você não desenvolve um estado, um país ou uma cidade sem uma base educacional de relevância. Infelizmente, o Brasil, no geral, não tem. Claro que você vai dizer, mas tem. A gente continua se destacando em algumas áreas. Sem dúvida. Mas, comparado com 220 milhões de habitantes... Eu costumo dizer lá no rádio, e tem ouvinte que diz que eu estou meio maluco. Eu não acredito em professor que não sabe fazer o que ensina. Como é que o sujeito ensina uma coisa que ele não sabe fazer? Dá para explicar isso? Não. Como é que empresário se diz empresário e não sabe dirigir uma empresa? Não é? Então não é empresário. Nunca comprou nada e nem vendeu, né? Não vender e se diz empresário. Né? Meu pai tinha um ditado junto com meu avô que dizia, quando o cara dizia, eu sou empresário, a primeira coisa que ele perguntava para você, quantos funcionários você tem? Você só sabe se é empresário realmente se você tem uma folha de pagamento para pagar. Você pode ser um funcionário, que é você mesmo, mas você tem que se pagar. Esse negócio de dizer que é empresário e não depende disso. Há um debate no jornalismo e às vezes eu sou mal compreendido. Estou dando aqui um exemplo pessoal para que o pessoal de casa entenda, compreenda direitinho. A maior parte dos jornalistas, talvez 90% ou mais, nunca teve uma empresa, nunca empregou ninguém. Ou seja, nunca pulou para o outro lado do balcão para saber como é que funciona. Aí, às vezes, vem críticas ao dono de uma loja, ao comerciante, ao industrial, não tem noção do que se passa do outro lado, não é verdade? Eu sei porque eu já fui. Eu fui bodegueiro, eu sei o que é isso. Veja, isso serve para qualquer profissão. Qualquer. E a gente tem que tomar cuidado com as vezes quando a gente fala as coisas, porque senão o pessoal fica com raiva. É verdade. Mas, veja, quem é que entende mais de economia? Um cara economista teórico, né, que sabe todas as teorias da economia, ou um dirigente de uma empresa, um cara que montou sua... Um contador que está ali com o seu escritório. Ou um MEI, um microempreendedor individual que está lá... Só os boletos vencendo e as coisas. Trabalhando, tudo. Então, pessoal, a verdade está nos dois lados. Você precisa do economista formal e precisa da pessoa que pegou a mão da massa, né? E roçou a barriga no balcão. Exatamente. Trazendo essas coisas todas aqui para a nossa Campina Grande, e você foi secretário de Ciência e Tecnologia, quando eu anunciei que ia entrevistá-la aqui no Ponto a Ponto, vieram algumas perguntas, e uma delas foi, por que na chamada Cidade da Inovação se tem tanta dificuldade, por exemplo, para tirar uma certidão pela internet, para tirar um boleto de IPTU? Por que acontece isso? Bem, isso aí depende de que tipo de solução que a própria prefeitura está utilizando, né? Grande parte dessas dificuldades tem a ver com o modelo da própria... De gestão. Não é de gestão, da própria tecnologia sendo usada da prefeitura. Tá certo? Às vezes, veja, está lá tudo. Teclado, né? Ou seja, nós... Tem um C. Não está bem explicado e tem dificuldade. Como eu lido com tecnologia em você tem que pensar na pessoa que não sabe. Eu digo isso aqui nas nossas reuniões com o pessoal da pauta, da produção, e quando for... Então, quem está do outro lado, às vezes, não acontece, não está vendo. Então, muitas das dificuldades, né, que a gente tem também, eu tenho. Sim, todo mundo. Tem site do governo federal, tem site de você tem uma dificuldade imensa. Tem site de empresas, né? Dá até para citar nome aqui, mas não vai citar, mas depois em off eu posso lhe dizer, que é uma dificuldade para você emitir um boleto. Você quer pagar, tem dificuldade. Tem dificuldade. Eles podiam fazer da forma mais simples para facilitar, né? Mas tem empresa que parece que o cara que está lá está com raiva da própria empresa, está dizendo, eu vou dificultar aqui para você não pagar. Existe isso, infelizmente. Tecnologia serve para tudo que é canto. Nós tivemos na última quarta-feira a visita aqui da ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. A pernambucana. Como ela é pernambucana, que comparação a gente pode fazer de Porto Digital, Recife, com Parque Tecnológico aqui?
Veja, são duas coisas que a gente tem que analisar de acordo com os ambientes, tá certo? O Porto Digital, muitas vezes, o pessoal já olha o que está acontecendo agora. O Porto Digital tem 40 anos. Começou no final dos anos, na metade dos anos 80. É um caririzeiro que está hoje na que é Silvio Meira, mas não é só Silvio Meira. Você tem Marcos Suassuna, você tem JCC, José Carlos Cavalcante. Tem outras cabeças pensantes. Tem outros paraibanos também, como Cláudio Marinho. Sim. É um monte de gente, né? Um monte de gente no bom sentido. Sim. Que fizeram aquilo. A outra coisa foi o investimento que foi feito pelo poder público, pelo Estado e pelas empresas. Lembre-se que a economia de Pernambuco é bem maior do que a da Paraíba. Então a gente tem que analisar as coisas friamente. Muita gente critica aqui, principalmente o nosso ecossistema de inovação, nosso ecossistema aqui, local. Porque a gente exporta muito mão de obra. Pessoal, nós vamos continuar exportando mão de obra, por um motivo muito simples. A quantidade que a gente produz, de pessoas, de conhecimento, não dá para absorver. Não comporta aqui. Agora, temos que aproveitar quando esse pessoal vai para fora. Então, o network que se monta Sim. é como o pessoal que sai daqui. Então, nós temos que ter maneiras de manter contato com esse pessoal. Outro dia, escutei alguém dizer essa área de tecnologia, apesar da fama de Campina Grande, emprega muita gente, muito pouca gente aqui. É verdade, não? Sim, porque, novamente, é tamanho de mercado. Tá? Veja, o Porto Digital hoje, só fazendo a sua comparação, já representa aí mais ou menos 30% da economia de Recife, da arrecadação de impostos da cidade de Recife. A tendência é crescer. A nossa ainda é incipiente, como eu volto a dizer, porque olha o tamanho. O mercado é menor. O mercado é menor e não é só o mercado local. A gente tem que entender que há uma dificuldade muito grande de você ter uma empresa aqui e vender fora. Veja, se você monta uma empresa para ser local, Campina Grande ou Paraíba, esqueça. Na área de tecnologia, esqueça. Você não vai crescer. Você vai vegetar. Tá? Lá, o pessoal já desenhou desde o início, olhando para coisas que a gente fazia aqui e de outros lugares. Certo. Lembrando que o Porto Digital foi uma cópia de Austin, no Texas. Inclusive, eu posso dizer isso porque eu participei da organização lá no início. O que é que acontece? Os erros foram verificados e não foram repetidos. Né? Então, hoje, eles atraem muito mais empresas de fora, inclusive. Nós estamos em cima da hora, mas ainda cabe uma pergunta. Recentemente, você esteve num evento internacional. Do que se tratou? Na realidade, a gente esteve visitando 2 universidades em Portugal e 2 na Espanha. Né? Mais precisamente, um centro de pesquisa na Espanha e uma universidade. Na realidade, a gente está buscando coisas, né, para o desenvolvimento aqui da própria cidade, do próprio estado da Paraíba. Né? Com o apoio do SEBRAE, tem alguns projetos do SEBRAE, e aí a gente usa também nossos contatos para fazer isso. Eu tenho trabalhado junto com Silvio Meira, um projeto aqui para Campina Grande, né, e para o próprio Estado, através do SEBRAE. A gente tem feito uma questão bem interessante, que vocês vão começar a ver os resultados na frente. Lembrando que Silvio Meira, como ele é paraibano, né, e eu sou pernambucano, ele disse, olha, então vamos ajudar lá os dois, a cidade que você nasceu, porque ele diz que é de Itaperoá, mas ele nasceu aqui na maternidade no Iséia, né? Depois é que ele foi para Itaperoá. Então, na realidade, eu brinco, eu estou cobrando uma dívida que ele tem aqui com a Paraíba. E só para a gente concluir mesmo, a tecnologia na máquina de guerra está matando mais? Claro que está. Infelizmente, se você observar, o desenvolvimento tecnológico geralmente começa com os militares. Né? Observe o que está acontecendo lá em Israel, depois desse ataque terrorista aí do Hamas. Israel está revidando com base em tecnologia. Alexandre, muito obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Quem agradece sou eu por estar aqui conversando com você. Obrigado. A boca maldita do Ponto a Ponto de hoje. Termina, meus amigos, a guerra lá no Oriente Médio, termina a guerra da Rússia com a Ucrânia e não começa ou não recomeça a obra de triplicação da BR-230 entre Cabedelo e Oitizeiro, em João Pessoa. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos no próximo Ponto a Ponto. Até lá.